Muito bem, minha gente, estamos aqui com o segundo bloco do programa de hoje, dessa quarta-feira, mais uma vez ainda com Sidney Ribeiro. A gente estava falando ontem sobre o futebol de campo, sobre essa polêmica lá, não é polêmica, esse problema lá no Goytacás. Eu conversando com um determinado diretor do Goytacás por telefone, a semana passada, e ele dizia o seguinte, ele atribuía a certos desentendimentos, porque, na verdade, esse contrato foi feito um pré-contrato, me parece, com essa firma do Maurício. Maurício. Mas não é uma coisa que está sacramentada, parece que ainda faltam alguns detalhes e tudo mais. E vai se aproximando, nós estamos nos aproximando do início do campeonato. O Goytacás teve uma apresentação daqueles jogadores, a maioria... Do treinador. Primeiro apareceu o D'Artagnan, o vice-presidente também, não é? Em companhia lá do cidadão lá. O cara parecia mais marrento, estava tão desanimado que não aparecia... Sérgio Magalhães. Sérgio Magalhães, de cabeça baixa. Eu falei, pô, tá parecendo até o Muricy Ramalho quando tá de mau humor. Entendeu? O presidente e o vice sorrindo e ele de cabeça baixa. Então eu fiquei na dúvida, pô, esse cara não está acreditando, tal, aquela coisa, e dito e feito. Acabou que não foi firmado o compromisso do treinador. Eu acho que ele achou que a coisa não estava de acordo com os interesses dele. Evidentemente que ele desistiu. Falou-se, inclusive, em Paulo Henrique, andou se comentando aí também, que Paulo Henrique viria e que até seria um salário de R$8 mil. Também não sei se você deve ter conhecimento disso. Tem alguma coisa em relação a isso ou o Lamoglia será o treinador? Bom, Lula, eu acho que... Se disputar, né? Se disputar. Houve uma reunião ontem, a gente ainda não sabe dos detalhes em relação a isso, com relação à efetivação da participação do clube no campeonato. Os problemas financeiros são muitos, porque havia uma certa conversa, como você falou, com o Maurício, que jogou no Botafogo, com uma empresa que patrocinaria, inclusive, o treinador, né, Sérgio Magalhães, e por isso ele saiu, porque sentiu que as coisas não estavam andando. Sem recursos... Seria exemplo da empresa do Gilberto Melo no Americano. Sim, por aí. Mas eles não têm a certeza disso, então, sem recurso, acabou o treinador saindo e o Luciano Lamoglia, que deve ser, ele jogou na lateral, um ex-jogador, mas que trabalha muito essa questão de harmonia, de grupo, de entrosamento. Parece que ele que vai comandar a equipe aí. Agora, o problema financeiro do Goytacás é muito grave, né? A diretoria está correndo atrás de dinheiro para poder acertar. E o que nós falamos ontem aqui, eu acho que precisa, acima de tudo, o D'Artagnan, na minha opinião, são pessoas idôneas, direitas, e que estão lá dentro buscando o entendimento. Só que estão falando coisas diferentes. Eu acompanhei, por exemplo, repito aqui, o presidente defendendo uma ajuda do poder público e outros segmentos, achando que o Goytacás não tem que buscar outros meios. Mas outros meios como? Se não tem de onde tirar. Lamentavelmente, a gente vê o campus estruturado, o americano estruturado, organizado, já treinando com tranquilidade, e o Goytacás nessa turbulência ainda para poder se organizar. Agora, o Goytacás, porque primeiro o D'Artagnan tem uma entrevista, que ele esteve aqui, o Goytacás aderiu ao Profut, nós mesmo já teria pago a primeira parcela, agora essa parcela são R$3 mil, parece, por mês, não é verdade? Durante 200 e tantos meses. Mas se atrasar um dia, está evidentemente... se atrasar, inclusive, o pagamento de obrigações sociais, né, com funcionários, com jogadores e tal, também, entendeu? Não pode disputar nenhuma competição oficial. E o Goytacás hoje, o Sidney Henrique, como você disse, não tem renda. Ele não tem uma fonte de renda. A fonte são os aluguéis de algumas lojas que estão compromissadas com esse Profut aí, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu conversei anteontem, aliás, também com o dirigente, o Rodolfo Laterça, e ele dizia aqui
na promoção que eles fizeram de um churrasco lá e tal, aquela coisa, e que nesse churrasco chegou a arrecadar ali, houve uma reunião, inclusive, do conselho, só nessa reunião do conselho ele conseguiu vender não sei quantos ingressos e tudo mais, e teve lá uma arrecadação. Agora, é uma situação realmente difícil, porque o Goytacazes é um time que tem a maior torcida, a torcida que participa mais dos jogos, que frequenta mais os estádios, e seria lamentável que o Goytacazes não disputasse o campeonato e que, sinceramente, que não disputasse, porque não disputando, ou se começar e não tiver condições de dar sequência, automaticamente será rebaixado para a Série C, o que de qualquer maneira seria muito lamentável. Agora nós vamos aguardar os acontecimentos. Surge, porque antes não se falava, não se podia falar na imprensa, né, nem na televisão, no rádio, falava que o Goytacazes poderia, que haveria essa hipótese de não disputar. Mas agora, diante da gravidade do problema, os próprios dirigentes estão admitindo isso. Estão admitindo, não, aí veio a público, o presidente veio a público falar isso, é um fato real, é uma situação lamentável. Eu, inclusive, nesse final de semana passado, em Gruçaí, tivemos lá com o filho do ex-governador, né, e ele falou que, devido às críticas internas que estão fazendo, né, em cima deles, da gestão deles, que eles não vão ajudar, não vão ajudar. O D'Artagnan tenta reverter essa posição aí, mas não vão ajudar. A situação é muito complicada, eu acho que você vai ter novidade nos próximos programas aí, o pessoal que acompanha o Boletim do Esporte vai ter novidades em relação a isso, porque é lamentável, é lamentável. A gente não fala aquilo, não estamos falando de incompetência de ninguém, nós estamos falando da harmonia administrativa, de todo mundo olhar na mesma direção, buscar os mesmos objetivos. E me parece que isso não está acontecendo muito no Goytacazes. O D'Artagnan tem uma ideia e alguns segmentos da diretoria têm outra ideia. O Goytacazes precisa de paz, precisa de tranquilidade para poder se organizar. Exatamente. E há, inclusive, gente da diretoria que afirma, né, que diz que... E faz acusações, a coisa é complicada, é mais complicada do que se pode imaginar. Nós estamos, como disse aqui o Sidney, nós estamos torcendo para que se resolva, para que se chegue a um denominador comum. Agora, o que se fala, membros da diretoria falam, realmente são coisas graves e que pelo tempo que falta, pouco tempo, eu acho muito difícil. Daqui a pouco eu vou perguntar a Sidney sobre o que ele acha dessa. Afinal de contas, como é essa história de cooperativa, de jogadores vamos dizer assim, mais velhos, mais andados e tudo mais, cuja cooperativa teria também que participar do pagamento dos jogadores mais novos. Eu não entendi bem até agora essa história. Daqui a pouco eu pedi o Sidney para contar isso. Rapidinho, segura aí, hein? É pai e bola.